Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao projeto Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, de meditação e de transformação, que são as três chaves para despertar o poder mágico que existe dentro de todos nós. Só que nós não sabemos como usar, nem onde usar, nem quando usar. Hoje, o tema da live vai ser espiritualidade e terapia holística. Eu vou falar com um amigo chamado Omid. Vou já chamar ele aqui. Omid, eu acho que já... Aê, legal. Tudo bom? Tudo ótimo. E você, Dai, como é que você tá? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com a sensação de que esse brinco faz barulho. Eu não estou ouvindo o Então tá brinco. ótimo. Não estou Então ouvindo tá o ótimo. brinco, então não está atrapalhando. Então tá bom. Como fica aqui perto do microfone, eu achei que pudesse estar atrapalhando. O Omidion, até para vocês conhecerem um pouco, ele é um amigo de longa data. A gente tem dois conhecidos em comum, né, Omid? De, Verdade. de situações completamente diferentes. Um na minha vida de advogada, outro na minha vida mais de busca espiritual, que é a Dani. E eu lembro do Omid de eu indo nas... Eu não sei como é que chama, centro da Fé Bahá'í? Na sede Bahá'í. Na sede Bahá'í lá Isso. para conhecer um pouco. A Dani me explicava um pouco, porque eu não sei se você sabe, Midi, desde os meus 5 anos eu tenho uma busca espiritual, digamos assim, muito grande. Eu, com 5 anos, 5, 6 anos, eu queria ser freira. Eu achei que eu tivesse recebido um chamado e que eu precisava ser freira. Uhum. Então eu comecei a pedir para minha mãe me levar nos conventos, que eu queria conhecer como é que as freiras viviam, afinal de contas, se Olha que interessante. e as freiras me conheciam tanto que cada vez que eu ia lá, elas me davam santinhas, boneca, porque eu Aham. já era meio que Os amigos da minha mãe me davam santas, Nossas Senhoras, assim, sabe? Desde criança. Mas é claro, né? Eu cresci, né? A gente fala, não, era freira caramba, né? A gente, a gente conhece a vida, vai, enfim. Mas eu sempre tive, assim, uma busca espiritual por me encaixar em alguma religião, sabe? Uhum. Em algum momento, assim, eu não me senti. Eu achava que a igreja. Nasci católica, né? Então Sim. aquilo era o que eu conhecia. Mas eu fui crescendo e fui vendo que existiam outras coisas e eu comecei a me sentir desconectada com a igreja católica. Eu comecei a precisar, sentir necessidade de procurar encontrar alguma religião que eu encaixasse. E daí Uhum. que eu comecei a peregrinar e buscar e conhecer, enfim, um monte de coisa. E daí que eu caí na Fé Bahá'í. A Dani me deu vários livros. A Dani, eu fui em algumas vezes, em algumas reuniões com ela. Ela me deu alguns. Tem uns cadernos, né, que vocês entregam. Acho que quando vocês fazem os ensinamentos nos bairros, né? Tem uns. Então, os folhetos, né? São os folhetos para Era um divulgação. livrinho, na realidade, sobre relacionamento, inclusive, esse que eu lembro que ela me deu. Muito, assim, era muito legal tudo. O trabalho da Fé Bahá'í me chamou muito atenção. Inclusive, é a religião que eu mais respeito e admiro. Mas, como eu disse, é uma busca por querer me encaixar. E eu achava Uhum. que a Fé Bahá'í não se encaixava em mim, mas é uma das religiões que eu mais respeito e admiro. E por isso até eu queria que você falasse um pouquinho da Fé Bahá'í, porque eu acho que ela é muito pouco conhecida. Não falar assim, entrar fundo no que é a fé, mas só assim, tipo, da onde que ela é, qual que é a principal filosofia, quem é você dentro da Fé Bahá'í, que eu descobri isso há pouco tempo e achei o máximo. Essa parte a gente vai pular. Posso começar? Claro, deve. Então, a Fé Bahá'í surgiu em 1844. Essa data por si só é cumprimento de algumas profecias bíblicas, né? Então, ela surge com um jovem chamado Ubab. Bab é um título que em árabe quer dizer a porta. Mas esse tem um significado místico, né? Ele era a porta de entrada, ele era o arauto
da vinda de Bahá'u'lláh, do prometido de todas as manifestações do passado, né? E Bahá'u'lláh revela sua missão em 1863. Aliás, nós vamos agora, dia 21, celebrar o Festival do Rizwan, que é o festival dos festivais, né? Que a gente diz que é o festival mais importante, que é a declaração de Bahá'u'lláh. Como Então, é que é o assim nome? como Bahá'u'lláh, Não, assim, o nome do festival. Festival do Ridvan, é em homenagem a um jardim onde Bahá'u'lláh declara a sua missão ao mundo como manifestante divino para o dia de hoje. Então, a partir do Bab, Maomé tem o selo o título de o selo dos profetas. Com a vinda de Maomé, encerra-se o ciclo adâmico, né, que a gente fala da liturgia de Adão, etc. e tal. Então, esse ciclo encerra-se. Até então, os manifestantes divinos eram chamados de profetas, porque profetizavam uma era, um novo momento na história da humanidade. A partir do Bab e de Bahá'u'lláh, não são mais chamados de profetas, eles são chamados de mensageiros divinos. Por quê? Com o início da era Bahá'í, inicia-se o tempo do cumprimento de todas as profecias do passado. Então, aquilo que Cristo fala, o estabelecimento do reino de Deus na terra, etc., tudo isso aí, agora é a época do cumprimento disso. Então, todo esse mal-estar social, e em termos de saúde também, por causa da pandemia que a gente está vivendo na humanidade, nada mais são do que as dores do parto dessa nova civilização que está por vir. Que já veio, já existe, ela está apenas ramificando, né? Está crescendo e sendo divulgada, e o propósito básico da fé Bahá'í é unidade do gênero humano. No Unidade. entanto, unidade. No entanto, nós não conseguimos dissociar as manifestações do passado. Por quê? Nós acreditamos num único Deus. Por que Deus mandaria religiões ou manifestantes de tempos em tempos para concorrerem entre si? Não faz sentido isso, ao nosso ver. Ok? Então, esses educadores divinos, Krishna, Zoroastro, Buda, Moisés, Cristo, Maomé, Bab e Bahá'u'lláh, a história só registra esses 9. Então, esses educadores divinos, eles nunca discordaram entre si. Você nunca vai ver uma manifestação falando mal da outra, ou mandando você ignorar o que era anterior. Eu dei esse exemplo numa live que eu fiz segunda-feira. Imagine que você entrou na escola, aprendeu a somar e a subtrair. No ano seguinte, você vai aprender a multiplicar e a dividir. Você vai precisar encampar esses conceitos que você aprendeu no ano anterior para ir adiante. A mesma coisa acontece com as manifestações espirituais religiosas. É óbvio que a gente respeita e mantém a liturgia de tudo que tem no passado. Nós não estamos aqui para desmistificar nada, para dizer que isso era verdade ou era mentira. Muito pelo contrário. Se não houvessem esses manifestantes, esses profetas que vieram no passado, era inviável a vinda de Bahá'u'lláh. Porque quando você quer ter unidade numa sociedade, você precisa dos conceitos básicos. Por exemplo, Moisés traz o conceito da justiça. Buda falava, né, dos macaquinhos que não olha, não fale, não ouça o mal O das silêncio vazio, pessoas, né? E Maomé já traz uma mensagem um pouco mais unidade entre as tribos e as nações árabes, né? E hoje Bahá'u'lláh fala da unidade do gênero humano. Muito provavelmente, um próximo manifestante que virá, seguramente virá, vai falar de união intergaláctica. A gente não sabe. A gente não pode se fechar para isso. Tá? Até tem uma passagem de Bahá'u'lláh que ele quando estava exilado em Bagdá, ele estava junto com os secretários dele, andando, e fica chateado com o comportamento de algumas pessoas, de alguns barrais da época. Tá?
Só para a gente ter uma ideia, Maomé levou tantos anos para revelar o Alcorão. Bahá'u'lláh revelava o equivalente ao Alcorão em 6 horas. Quando Então você veja, diz revelar, o que que é? revelar o livro do Alcorão foi revelado ou escrito Tá, isso que eu durante queria saber, que eu anos. queria que você dissesse. Tá? Durante anos. Bahá'u'lláh revelava o equivalente a um livro do Alcorão em 6 horas. Então, esses secretários estavam cheios A de... Dani me relatava muito essa história É. de que não Então, davam conta de escrever tudo que ele ele precisava recebia. de 2 secretários e o Forci você escreve aqui na tela falando, né? Da direita para a esquerda. É o contrário do nosso, que é daqui para cá. Então eles amarravam aquelas penas, e escreviam com a munheca para ir mais rápido, porque tal era a fluência da revelação. E algumas vezes aconteceu de Bahá'u'lláh estar andando com os secretários dele, e na época não tinha papel, né? Eles escreviam naqueles panos, que ele chama de papiro, alguma coisa parecida com isso. E ele manda os secretários lavarem, jogarem fora. E os secretários, mas, amada beleza, como assim? Ele fala, eles não estão prontos para o que eu revelei aqui. O próximo virá e revelará novamente. Então, isso é fato, isso aconteceu. Então, vocês imaginem, eu costumo ensinar a preparar o meu filho, o Bruno, eu falo para ele, olha, vocês vão ter problemas no futuro com coisas que ainda não existem, com tecnologias que ainda não existem, com sistemas que ainda não existem. Então, estejam abertos para tudo isso. Então é isso. Basicamente, a FEBAHAI, ela trabalha, ela é ligada à ONU no Conselho Consultivo. Ela faz parte Porque do... ela é Ela muito pouco conhecida aqui no Brasil. Todo mundo que eu falo da FEBAHAI, ninguém... E é, até por isso que eu achei tão importante falar contigo. Até já falei para a Dani que eu quero falar com ela para ela vir fazer uma live comigo, porque que show. é uma fé muito... Por que eu acho ela tão bonita, Omid? Além de todo esse ensinamento, dessa evolução de conhecimento que eu acho que ela Aham. representa, que é o que eu percebo, assim, se eu estiver errada, você me corrija. Que é uma Não, evolução de conhecimento, de evolução espiritual mesmo, que a FEBAHAI acabou, estuda e coloca em prática. Mas o que eu acho mais admirável assim, na FEBAHAI é o trabalho silencioso que vocês fazem, não para conversão, mas para ajudar a sociedade a crescer de uma forma mais harmônica. Esse trabalho que vocês fazem em escola, em comunidades. comunidades, de ensinar desde criança valores e Isso. princípios. Criar cidadãos para o mundo. Essa é a E ideia. isso vocês fazem no silêncio. Porque o trabalho de vocês ele é constante, não é um negócio assim que é um mês que estão fazendo um trabalho, não, é constante. Eu vejo que a Dani ela faz isso sem Sim, parar há uns 20 anos. sim, sim. Então, Essa é a nossa contribuição. essa é a minha maior admiração Bacana. pela fé Bahá'í, assim, sabe? Essa é a nossa contribuição e é dessa forma que será. Então, a comunidade mundial Bahá'í tem menos de 7 milhões de habitantes, mas é uma pequena sociedade aberta, não é fechada, qualquer um pode ser Bahá'í, mas ela trabalha dentro dessa linha do que Bahá'u'lláh traz para o dia de hoje, né, da eliminação dos extremos, riqueza e pobreza, educação universal compulsória, igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, uma série de... harmonia entre a ciência e a religião, isso é um tópico que eu curto muito. Tal. E a fé Bahá'í, pela primeira vez, revela o viés quântico das religiões. Todas foram quânticas. Por que nós não percebíamos? Porque elas foram, você imagina, há 2000 anos atrás, Cristo não podia falar nesses conceitos que Bahá'u'lláh traz hoje. Eu não tenho a menor dúvida de que Cristo conhecia tudo isso e muito mais. Mas a humanidade não era capaz de suportar, sequer acreditávamos que a Terra é redonda. Galileu quase foi enforcado por conta disso. Não, Jesus foi crucificado por conta disso. Exato, exato. Então o que acontece? Não dava.
A quantidade do que Deus manda para cada época, através dos seus educadores, é diretamente proporcional à capacidade nossa de compreender. Então você não podia, tá, na época de Moisés, falar que ia ter um freezer, não sei o quê, cuidado. Eles não podiam comer carne de porco, e acabou, estavam no deserto. A carne de porco, ela, se não bem armazenada, é insalubre até os dias de hoje. Você imagina 3.000 anos atrás, no deserto do Sinai, os caras comendo carne de porco. Não podia, então não era um mandamento espiritual, era um conceito social. Assim como a circuncisão dos judeus, etc. e tal. Tudo isso são conceitos de época. Mas eu acho até, Almeida, que Sim. a espiritualidade ela não está desconectada da nossa vida corpórea. Não, Porque jamais. não tem como a gente ter uma vida espiritual, evoluir, não tem como meditar bem, por exemplo, se você tiver com muita dor de cabeça. Né? Porque você está com algum problema no corpo. Então, acho que quando você cuida da alimentação da sua sociedade como um mandamento para a sociedade ter uma vida mais saudável, isso não deixa de ser espiritual também. Não, não. Veja, a espiritualidade, ela está tão conectada a nós, e isso no campo holístico, a gente vê isso, e é uma ferramenta na qual... vou te dar um exemplo. Na mesa quântica tem uma ferramenta, todas são para limpeza, proteção e limpeza de registros acásticos, de campo espiritual, magnético, adulterado, tudo isso. Tem uma ferramenta na qual ela ancora você na sua fé, independentemente de qual seja a sua religião, ou a sua seita, ou a sua crença. Então, esta ferramenta da mesa quântica, ela ancora você na sua fé. E esse é um processo de resgate. Então, isso que você está dizendo é puramente correto, absolutamente correto. Inclusive, Daiane, pessoas que vivem em estado de oração, eu vou explicar o que é isso. Andar em estado de oração não é você estar com o terço feito rezando o dia inteiro. Pelo amor de Deus, tem uma vida a viver, ok? Mas o estado de oração é o estado de devoção ao divino. Tá? É uma conexão ao divino. Então, é óbvio que aí entra todo o arcabouço que a Daiane traz com relação à meditação, ao autoconhecimento, né? Aquela coisa da oração, todos esses fatores juntos te mantêm no estado de oração. E quando a gente inicia a mesa quântica, a gente lê a frequência das pessoas. Eu um dia esqueci de pedir para a paciente ficar lá fora, porque eu faço o meu ancoramento nos meus guias espirituais, nos meus mentores, a quem eu peço proteção, né? Obviamente são figuras dentro da minha fé, né? Para quem eu peço proteção e tal. E essa pessoa estava ali dentro. Então, normalmente, os meus pacientes, quando eles vêm, a gente vai começar, quem mais alto esteve foi esses dias, estava com 4.500. Normalmente, as pessoas, teve gente com 0 de vibração, padrão vibracional, né? 0. 500. Isso é ruim? Isso é péssimo. Não sei, eu estou perguntando. É morte. Tá? Para você ter uma ideia, câncer metástase é 1.000, que é a terceira escala, a segunda escala. O máximo é 18.000, então a gente trabalha mesmo até que a pessoa, o gradiente... É 1.000 o quê? Tem algum... É 1.000 alguma coisa? Hertz? Não sei. A frequência é um gradiente espiritual, por assim dizer. É uma frequência vibratória nossa, né? Todos vibramos em frequências, né? Então, provavelmente é isso mesmo, em Hertz. Então, o que acontece? Esse dia que eu esqueci e deixei a paciente entrar, ela já saiu de 10.000. Por quê? Porque ela presenciou eu fazer uma oração. Então, eu, de cara, saio com 18.000. Eu meço o meu gradiente também.
Eu não posso começar o atendimento enquanto eu não tiver isso. Então, se eu não estou conectado em 18 mil, cabe a mim ou orar mais um pouco, ou elevar a minha conexão com o divino, e por aí vai. Então é muito engraçado. Daí as pessoas vão, esse gradiente vai aumentando na medida que a gente vai fazendo as limpezas nos campos energéticos, entrantes, obsessores, essas coisas todas e tal. Mas Então, eu estava falando que a Fé Bahá'í é a primeira vez que a gente tem pistas da conexão do espiritual com o quântico. Tá? Então, tem uma epístola de Bahá'u'lláh que chama-se Epístola de Visitação, que é lida 2 vezes por ano, só em ocasiões muito especiais. Nessa epístola, tem um momento em que ele se refere a Deus no momento da gênese, da criação do ser humano, tá? Em que Deus diz da seguinte forma: "Se tu", é um ordenamento, é um mandamento, tá? Então, Deus fala, "Se tu", e está criada a humanidade. Tá? Então, isso aí é um negócio totalmente quântico. É como a gente trabalha em terapias holísticas, são os decretos que eu determino, né? Então, eu vou ser feliz. Tudo nesta vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sabe, são decretos. Essas coisas, e Cristo fala no poder da... Claro que sim, Cristo fala no poder da palavra. Ou então você experimente você ficar falando todos os dias para você mesmo que você é burra. Você vai se convencer de que você é uma Em algum burra. momento Né? em algum momento se Então, torna verdade. nós temos que cuidar de tudo aquilo que a gente diz. Tudo aquilo que a gente fala, ele tem a reação de causa e efeito, para o bem ou para o mal. Tá? E tem... na inauguração do templo de Wilmette, em Chicago, um templo Bahá'í, os Bahá'ís constroem vários templos ao redor do mundo. São templos com 9 portas, significando as 9 religiões do passado. Tá? E são abertos, são lugares ecumênicos que qualquer pessoa de qualquer religião... Tem no Brasil? Não, no Brasil ainda não. Tem no Chile. Foi inaugurado há questão de poucos anos no Chile. Santiago. Então, quando foi da inauguração desse templo em Wilmette, na época do filho de Bahá'u'lláh, isso em 1909, 1910, alguma coisa assim. Nossa, eles colocaram lá uma pedra angular no centro de onde seria esse templo. E Abdu'l-Bahá, que é esse senhor dessa foto que está aqui atrás de mim, ele pega uma enxada, e tem a foto, lá no templo tem a foto, eu tirei, você vai lá, você tira a foto, eles fizeram um painel no qual você consegue visualizar o que era. Imagina, está em preto e branco, mas é muito, muito bacana. Ele toca com essa enxada nessa pedra e diz: "Está erguido o templo". Isso é muito quântico. Está erguido o templo. O templo não existia no aspecto material. Ele precisava ser construído. Mas o que é um templo com essa característica? É o lugar onde todos podem ir se voltar a Deus, independente da sua religião, da sua crença e tal. Então, energeticamente, esse lugar já existia, esse templo já existia. As pessoas podiam ir lá e voltar seus corações, suas orações a Deus, que é aceito, está válido. É aceito em qualquer lugar, né? Mas é uma coisa, é uma figura de linguagem que você... Assim como as pessoas vão à igreja para orar, para receber bênçãos. Eu acho que o Bahá'í, até por não ter missa, não ter essas cerimônias, acho que me corrija se estiver errado, mas não tem essas cerimônias, né? É simplesmente um templo aberto. Então fica muito mais fácil de se sentir mesmo acolhido, né? Porque, por exemplo, você vai numa igreja católica, você entra para assistir uma missa, por mais que você seja acolhido, tem uma cerimônia lá passando e você tem que respeitar a ordem das coisas, dos fatos, né? E no templo, até nesse sentido, é muito aberto, né? De receber, de não... Veja, eu sou suspeito para falar, porque meus pais vieram do Irã como pioneiros dessa religião. Então, a minha família descende do primórdio
dessa manifestação. Então eu sou suspeitíssimo para falar sobre isso. Mas não existe o batismo. Então eu optei, aos meus 15 anos, em ser Bahá'í. Eu poderia não ser. Tá? Então ninguém foi lá e me batizou, ou nessa ou naquela crença. Isso é uma coisa que fica aberta. O jovem, a partir dos 15 anos, ele tem a capacidade de discernimento para aceitar ou não essa manifestação. Então eu sou muito suspeito para te falar, porque eu, a, a minha família descende do início, do berço da fé Bahá'í. Então eu tá no meu DNA, não É, tem eu, jeito. Em eu não cinco, seis sabia disso. gerações. É, Se eu soubesse, eu tinha então, batido na é, sua porta para aprender e estudar mais a fé Bahá'í até. Porque eu gosto muito inclusive, mesmo. Acho linda a fé Bahá'í. o nome Afnan, meu sobrenome, ele foi dado por Bahá'u'lláh ao bisavô do meu avô, alguma coisa assim. Então, a família não se chamava Afnan. Bahá'u'lláh determina que a nossa família passaria a se chamar Afnan. Então, eu não fiz nada para merecer isso, não sou melhor do que ninguém, mas eu me sinto muito honrado em ser um Afnan. Pronto. Vamos em frente, vamos. E em que momento que essa pessoa, que tem essa Sim, linhagem da fé Bahá'í, né, sim. caiu numa terapia holística? Assim, não estou dizendo que são coisas contraditórias, né, Almir? Mas assim, Não, não, não tem a terapia contradição holística ela alguma. não está no Bahá'í, mas ela não está no Bahá'í, né? Então, assim, em Não, algum momento você encontrou a terapia holística fora da fé Bahá'í, certo? foi, claro. Veja, Alguma coisa te levou para isso? eu vou tentar não tomar muito tempo e explicar isso. As Uhum, terapias holísticas são puramente energéticas, não têm cunho espiritual. Tanto é que a gente trata qualquer pessoa de qualquer religião, a gente trabalha. Isso é, como eu disse, as ferramentas ancoram a pessoa na sua própria fé. A gente não está ali para fazer proselitismo, nem nada. Mesmo aqui, nós estamos explicando porque você me pediu e uhum, eu me sinto honrado com isso. Então, as terapias holísticas, elas advêm do grego holos, o todo, né? uhum. E elas basicamente elas abarcam os conceitos quânticos, né? Então é por aí a coisa. Em si, elas não têm nada de espiritual. O que acontece, eu estava dizendo pouco antes, nós não estávamos prontos nas manifestações anteriores para compreender o conceito quântico. Nós não estávamos prontos. Imagina você falar sobre energia quântica, sobre essas coisas lá atrás. Nem aceitava que a Terra era redonda. Sim, Imagina sim. você. Então, hoje, nós estamos prontos, e inclusive para tirar proveito disso, no sentido de ressignificarmos nossas vidas, nossas relações familiares, afetivas, de todo, de trabalho, tudo isso pode ser ressignificado dentro das terapias holísticas, tá? Elas te dão um suporte muito grande na criação de um novo paradigma dentro da sua vida. Então, Uhum, e é rápido, esse processo ele é muito mais rápido do que nós não estamos nos contrapondo à psicologia, à, uhum. à psicanálise, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tá? Só que chega um ponto em que as terapias holísticas se tiram muito rápido de uma certa situação. Muito rápido. São ferramentas, é um processo no qual há que se ter o comprometimento do paciente ou do Uhum. colaborador, tá? Porque se ele for lá para me ouvir falar, muito obrigado, ele me paga e está tudo certo, mas não vai acontecer absolutamente nada com a vida dele. No entanto, essa parceria que a gente propõe e promove, de começarmos a trabalhar sem dar nenhuma congestão Uhum. energética em ninguém, começar a trabalhar ponto a ponto e mudando as coisas dentro do significado da vida de cada um. E como isso aconteceu para mim, você tinha perguntado, eu vou É. emendar a resposta, tá? Eu sempre fui holístico. Eu acho que eu nasci holístico, esse dom
sempre esteve em mim. Eu talvez tenha demorado para aceitar isso, tá? Por que você diz isso, Pinti, que você sempre foi holístico? Olha, desculpa, pessoal que assistiu minha live na segunda, eu vou ter que repetir algumas coisas aqui. Mas é o seguinte, eu quando era pequeno, eu adorava ficar observando fisionomias e comportamento das pessoas. Eu adorava sentar numa praça e ver o povo passar. Eu gostava muito, eu ainda gosto disso. Então, eu adoro, quando eu vou em São Paulo, você incógnito numa avenida paulista, onde ninguém sabe quem é você, o que é você fica olhando os comportamentos, os trejeitos das pessoas. Então, eu adorava fazer isso já desde criança. 10 anos, 9, 10 anos, eu já gostava disso. E coisas foram acontecendo na minha vida, né? Então, eu contei essa história de que uma senhora leu a minha mão aos 13 anos e ali saiu um acidente grave, ou algo grave, uma interrupção na linha da minha mão aos 40, próximo aos 40 anos, no que ela entendia ser Algo ia metade da minha acontecer. vida. É. E aconteceu. E aconteceu. Quando isso aconteceu, eu não tinha conhecimento quântico algum, mas intuitivamente, Daiane, eu sabia que era um novo momento da minha vida. Era como se um portal novo tivesse se abrindo diante de mim. Eu não tinha noção do que é um portal, eu não tinha noção nenhuma disso, porque eu não tinha conhecimento algum, mas eu sabia que era um ciclo, ali se fechava um ciclo. E a primeira vez que eu saí foi com o nosso amigo, o Tano, aí Com o estava o Christian? irmão dele também, o Com o Vitano também. Cristiano, estava o Christian, tal. A primeira vez que eu saí, eu conheci a mãe do meu filho. Pá, de cara. E, e assim foi. Eu sabia que eu não tinha vínculo com nada que me remetesse ao meu passado, que era o que estava por acontecer, era algo novo. Ninguém me falou, eu sentia, eu sabia que isso tinha que acontecer. E aí, uns 4 anos atrás, uma jovem pede para eu ser cobaia dela. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí foi, conheci o Reiki, gostei, ela me ofereceu um curso, eu fiz, mesmo sem ter condições de pagar na época, ela foi super gentil, falou, não, ninguém está te cobrando nada, toma aí, faz aqui. Então eu fiz o 1 e 2, bacana, né? Cura à distância, tal. Reiki, você fez curso de Reiki. A droga de entrada foi o Reiki. Entendi. A pílula vermelha. Isso, Tá. aí foi o Reiki. Aí, quando eu fiz o Reiki 3, que já é você começar a entender o meu eu, o meu ser, as minhas conexões, meu DNA energético, ter poder sobre essas coisas, aí eu senti que eu tinha que ir mais a fundo. Daí eu fui fazer o curso de barras de Access Quanto, com... quanto tempo dura isso, Unity? Esse Olha, curso Reiki 1, 2, 3, hein? o Reiki 1 e 2 você faz no mesmo dia. Reiki 3 você faz num dia. Daí para frente vem o mestrado, né? O mestrado já é mais pesado. Eu demorei mais para fazer o mestrado. Então antes eu fui fazer barras de Access, fiz 3 cursos de barras de Access, porque você é obrigado a fazer 3 vezes o mesmo curso com facilitadores diferentes, porque cada um tem uma compreensão do processo. É interessante isso. E E até a minha uma mãe, energia, uma vibração, sei lá, acho que isso deve influenciar. eu vou te contar o que são barras de Axis. É bem bacana, é bem legal. Transformou a minha vida, só para você ter uma ideia. Me tirou de um estado e me botou em outro, totalmente outro, e é a ferramenta que eu mais uso. Eu uso várias, eu uso 5 ferramentas, mas a barras de Axis é onde mais as coisas eu consigo fazer interface com os meus pacientes, através da Então, barra. terapia, assim, eu vou te cortando conforme como eu te falei, eu não sei desse Manda. mundo e eu quero Aham. saber. Então, terapias holísticas são várias ferramentas Sim, que não sim. necessariamente não são conectadas em um lugar só.
Olha, Tipo, você está me essa, falando de essas Reiki, barra de Axis, que tem até origens diferentes, certo? Totalmente. O Tá. rei que vem lá do Japão, do mestre Uzui, que foi o primeiro cara que foi para os templos, ficou em processo de meditação e descobriu, né, Uhum, a canalização do amor divino, o amor universal, através das mãos, como se fosse uma antena parabólica que você uhum. coloca sobre os 7 chakras e realinha os 7 chakras principais. Nós temos milhares de chakras pelo corpo, mas esses são os Uhum. básicos, que eles chamam de chakras básicos, a partir daí vem tudo mais. O Barras de Axis, por exemplo, ele vem surgir em 1995 nos Estados Unidos, num É, por isso que eu te pré-suicida. pergunto, porque eu É, achei que a terapia holística fosse uma linha, tipo, enfim, seguisse. Não, na realidade são ferramentas que vêm de vários são, lugares e que sim, sim. você. E olha, te digo Eu achei mais. que o holístico fosse mais a ver com tratar o holístico no sentido de todo o seu corpo, mente, espírito. Mas na realidade o Sim, holístico também tem a ver com vem de todo, de vários lugares, de várias origens. Por sim, exemplo, ciência, já que você está me falando de quântico, né? uh-huh. Reiki, barra de Axis, né? Que são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas ah, todos eles se falam, todas essas Uhum, terapias, tá? Então, você, além das que eu trabalho, existe o Theta Healing, você tem a constelação familiar, todas uhum. essas terapias, elas conversam entre si. Elas têm Sim. alguns fundamentos e uma força morfológica, tá? Uma energia morfológica que faz as coisas acontecerem. Não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com Uhum. espiritismo, não tem nada a ver com nada disso. Tá? A gente não está falando Nós estamos falando de energia. Trabalhar a energia da pessoa, trabalhar a energia do seu corpo, trabalhar a energia da sua alma. São coisas distintas, né? Uhum. Então, são processos maravilhosos e eles trazem um resultado muito rápido, muito rápido. Então, a pessoa se anima com aquilo. Ela já sai da primeira sessão diferente, tá? Ela Uhum. sai diferente, ela não entra da forma que ela chegou. Ela sai muito diferente. Eu esqueço de tirar fotos deles. Eles chegam de um jeito e saem de outro, saem com um sorriso no rosto, tal. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, cara, uma pessoa maravilhosa, assim, tive o maior prazer de conhecer. A gente não vai falar nome de ninguém e tal, mas Uhum. essa pessoa chegou fechada, assim, totalmente, sabe, Acanhada. dura, dura, extremamente Uhum. endurecido, corpo duro. Dali a pouco eu ainda brinquei com ela, falei: olha para você, você está sorrindo, você desmanchou na cadeira. Você chegou, estava assim, né? A pessoa estava desse jeito. Dali a pouco ela estava Uhum. assim, entendeu? Então, eu amo essa parte, Daiane. Eu amo o que eu faço, eu respiro e eu vivo isso. Só para você ter uma Uhum. ideia, não é o tipo da coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, eu Se vivo aplica. isso. Eu aplico em mim mesmo o tempo inteiro. Agora, é óbvio, eu sou ser humano, tenho minhas carências, tenho as minhas dificuldades, as minhas fraquezas e as minhas falhas. Graças a Deus. Eu não sou perfeito, não, não sou santo, não. Mas eu sinto que eu expandi de tal forma, e é aí que eu quero trazer os meus colaboradores. Eu citei, tem um símbolo da mesa quântica que, se eu não me engano, tem a origem no judaísmo, que diz assim: tudo é de Deus, o que está em cima e o que está embaixo. Da cabala, Tudo é. é. Então, é Até, isso. até, até quando eu falo em espiritualidade, assim, a base mais forte do que eu ensino, do que eu trago, é a cabala, a base maior, Uhum, assim, né? Como a gente conversou, eu trago muito cabala, budismo, hinduísmo e taoísmo. Mas a base mais forte é a cabala. E a cabala, ela fala que a gente vive praticamente em dois mundos ao mesmo tempo. A gente uhum, vive num mundo que é corpóreo, né? Que é o uhum. nosso mundo, que é o que a gente consegue enxergar, né? Sim, Até a sim. Cabala diz que nós somos uma caixa fechada com 5 portas. As 5 portas são nossos 5 sentidos. Então, assim, Sim. a gente só consegue absorver do mundo aquilo que Uhum. entra por essas portas. Se a gente não consegue É. enxergar alguma coisa, não existe para nós.
porque a gente não consegue assimilar aquilo. Então existe esse mundo que é criado dentro da nossa cabeça, não é que é criado porque é da imaginação, é criado dentro da nossa cabeça porque a gente depende da entrada de informações no nosso cérebro, para o nosso cérebro poder visualizar e entender algumas coisas que acontecem. Então isso que o nosso cérebro consegue pegar e absorver, a gente define como material, como mundo corpóreo. Mas tudo que a gente não... Existe muita coisa que é nosso cérebro, nosso computador interior, nosso computador interno, ele não consegue absorver, ele não consegue assimilar. É muita informação, é muita coisa. Não dá para o nosso cérebro. Só que isso existe, isso tudo existe, só que nós não enxergamos. Então a gente está imerso num mundo em volta de nós, né? Que existe. Então o que a Cabala diz? Que esse mundo fora de nós, fora dessa caixa, dessa projeção interior, que nós somos uma caixa fotográfica, né? A gente projeta, tá fora aqui dentro. Esse mundo exterior é o mundo das raízes, que é onde tudo se origina. Então, assim, para Cabala até, a árvore, ela é invertida. Porque, assim, no céu, né, onde está o que a gente fala céu, são as raízes. É tudo que existe nesse mundo que a gente não absorve, que a gente não conhece, que a gente não sabe. Mas tudo... A origem de qualquer coisa está ali nesse mundo que nos circunda. E o que está abaixo, as raízes, o mundo dos ramos, que daí é chamado na Cabala de mundo dos ramos, é o nosso mundo material. Então, quando eu falo mundo espiritual e espiritualidade, eu não estou querendo dizer de espírito, eu não estou querendo dizer dessas bruxarias, digamos assim. O mundo espiritual, para mim, é esse mundo das raízes. É esse mundo que não... Na realidade, a espiritualidade, para mim, é o contraponto da materialidade. Então, assim, existe tudo que é material e tudo que é não material. E o que eu chamo de não material, eu chamo de espiritual. Então, esta espiritualidade, esse mundo espiritual, na realidade, é onde está tudo isso que você chama de quântico. Que Einstein chamava de quântico. Não sei se você sabe, Isaac Newton foi um dos maiores cabalistas. Isaac Newton escreveu muito mais livros de cabala sobre tudo isso do universo do que sobre física. Olha só. Tem uma biblioteca que é patrimônio mundial lá em Israel, que estão guardados todos os livros de Isaac Newton falando sobre cabala, sobre todo esse mundo quântico, que hoje eu acho que está mais aberto para o mundo. As pessoas não tinham realmente, acho que, capacidade de compreensão disso, né? Então, assim, o mundo espiritual, na realidade, é esse mundo que o taoísmo fala do vazio, né? O que é o vazio do taoísmo, né? É tudo isso que existe que a gente não consegue compreender. Essa é o que eu chamo de espiritualidade. Só para que você falou, não é espiritual, não é... Então, quando a gente fala espiritualidade aqui, é mais esse sentido de contraponto com o nosso mundo material, com esse mundo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue pegar, que a gente consegue... Eu digo que a gente consegue medir, a gente consegue quantificar, né? E daí existe esse outro mundo que a gente não consegue medir. A gente não consegue quantificar esse outro mundo. Tanto é que na física, né, existem algumas teorias sobre mundo paralelo, universos paralelos, sobre como é que é? A molécula de Higgs, né, que é a molécula de Deus. Existem todas essas coisas que a Cabala já estudava desde Adão. Já falava sobre isso. Só que eram estudados com outros nomes. E quando o homem tenta desvendar isso, tenta uma coisa assim, quantificar isso, medir isso, ele não consegue. Porque está num mundo que não tem, não tem como. Veja, tem até um documentário na Netflix, só para fechar o raciocínio, tem até um documentário na Netflix que ele fala sobre essas duas teorias da molécula de Higgs, agora eu não lembro o nome certo, e da teoria dos universos paralelos. E eles queriam saber qual das duas teorias estava certa, porque uma anulava a outra. Então eles criaram aquele maior acelerador de moléculas que tem, agora eu não lembro qual que é o país, acho que enfim, não vou lembrar o nome agora. E todo o documentário é o processo deles querendo descobrir qual que era. E eu, desde que comecei a assistir o documentário, falei, nenhum vai dar certo, cara. Porque eles estão querendo entrar num mundo que não tem como medir.
Não Não é tem como dar mensurável. certo. Não, Não é não é mensurável. mensurável. E o final do Absolutamente documentário é não é. exatamente isso. O resultado, depois de anos fazendo aquilo, o resultado do experimento deles foi que nenhuma das teorias estava certa, porque eles não conseguiram medir. Então, Nem assim, estava existe certo, um nem estava mundo. errado, né? Sim, sim, sim. Nem estava certo, nem estava errado. Veja, Não era completo. a primeira vez em que essas forças, essas energias do universo são tratadas como realidade é agora. Então, na Fé Bahá'í, eles diz o seguinte, eu não sei se foi Bahá'u'lláh ou Abdu'l-Bahá que disse o seguinte, existem forças na natureza com as quais nós ainda não estamos preparados para lidar. Então, o que isso quer dizer, Daiane? Ele não nega a existência de tudo isso. Ele apenas diz, nós ainda não temos condições de lidar com isso. Eu vou mais longe. Não é porque a gente não possa alcançar. Vamos lembrar o seguinte, a primeira convenção nossa ou a primeira certeza, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Uhum, Isso não é a realidade nossa pelos mundos de Deus. Isso aqui é uma coisa que tem prazo de validade. Nasceu, uhum, já sabe que em determinado momento vai extinguir, vai morrer, vai ser comido uhum, pela terra. Tá? Então, esses, todos esses outros sentidos, que a gente só conhece 5, mas a gente tem muitos outros. A uhum. intuição, a intuição é uma O coisa que sexto ninguém... sentido, aham. Algumas pessoas têm premonição, assertivas, entende? Como é que a gente lida com isso? A nossa capacidade de compreender o que você estava colocando é a mesma de um quadro entender o pintor. Não vai dar. Não vai dar. São dimensões diferentes. Aquele quadro é uma das obras daquele pintor. Ele talvez tenha pintado centenas, milhares de quadros. Não tem como aquele quadro entender. Então, essa é a nossa relação com o Criador. Por isso que a gente precisa desses mensageiros divinos que fazem a interface com a gente. Uhum, Porque a gente nunca vai entender a natureza de Deus. A gente conhece os atributos de Deus que estão dentro de nós. Até está na Bíblia, né? Eu vos criei a imagem e a semelhança do meu Pai. Então é isso. Não é que eu e você de descendência italiana, eu iraniano, nós somos iguais. Não, não é isso. É o que está dentro de nós, que é a nossa alma, nosso espírito, a nossa realidade enquanto ser nesse uhum. universo. O que está aqui dentro são os atributos divinos que estão aqui. Então é isso. Esses estudos antigos, eles são muito sérios. A Uhum. Cabala é um desses estudos, são muito sérios. A própria a mesa quântica, ela advém dos objetos de formas, os pentagramas, os tetraedros, os cubos, tal. Exatamente isso, é o estudo disso que levou. Então, tem toda uma numerologia que a gente respeita e sabe que existe, né, e que funciona muito Uhum. tal. Então, é isso. Se você quer se aprofundar nisso aí, não tem fim. Não tem fim. Você pode até pirar na batata. Eu estipulei uma régua para mim. Eu estipulei uma Uhum. régua, falei, até aqui eu vou. Eu não preciso ficar, sabe, lidando com o holograma de uma pessoa numa outra dimensão. Cara, aqui é a Terra, vamos viver isso aqui agora. É bom, é importante saber que existe, respeitar Uhum. e, e caminhar, né? Mas nós temos uma vida para viver, nós temos um propósito, nós viemos Uhum. aqui, existe um propósito na tua vida, na minha vida, de cada um de nós. E cabe a nós descobrirmos esse propósito, tá? E botarmos em prática o que a gente tem de melhor, aquilo que está de melhor para a gente. Então, ficar elocubrando não é o teu caso, pelo amor de Deus. Agora eu estou falando para a Uhum. coletividade. Ficar elocubrando o sexo dos anjos não vai te levar a lugar algum. Esse mundo precisa de solução aqui, agora. É o teu próximo que ficou desempregado, não tem comida, não tem o quê. É aqui agora. Por isso, essa atuação nos bairros, nas comunidades, Uhum.
E entra aquilo que você falou. O objetivo dos Baha'is não é converter ninguém. As nossas portas estão abertas, de entrada, totalmente abertas, escancaradas, qualquer um pode participar desse processo. Mas você não precisa ser Bahá'í para participar desse processo de reconstrução de uma sociedade de valores, de criar cidadãos para a humanidade. Você não precisa ser Bahá'í. Você pode estar alinhado com a visão Bahá'í, mas você não precisa falar, não, eu sou minha família inteira, da onde? Imagina se eu vou renegar. Você não está renegando nada, mas na cabeça de algumas pessoas é isso que acontece. Então, é isso, é esse modelo que a gente procura criar, desenvolver, e é óbvio que nós precisamos melhorar nós próprios, né? Toda e qualquer transformação começa pelo indivíduo. No entanto, o poder também está na mão do indivíduo. A gente vem de uma linhagem de crenças nesse país, na qual você não é o protagonista. Você vai lá uma vez por semana, assiste uma bela de uma missa, tal, reza, confessa e acha que pronto, acabou. Não é isso. Desculpa, isso ficou no passado. Isso ficou no passado. A religião, hoje, você respira ela 24 horas por dia. E são Mas eu esses... acho que isso depende da religião também, sabe, Mindy? Acho que não dá para generalizar, sabe? Não, Eu, particularmente, como assim, cresci na Igreja Católica, eu acho que a Igreja Católica ela tem esse perfil. Ainda mais no Brasil, porque nós temos essa influência portuguesa. Mas a gente vai entrar em em outra verdade. seara. Mas, assim, conheço muito. Minha melhor amiga do colégio era uma egípcia, ela era muçulmana. Aham, E ela vivia a religião dela, ela e a família uhum. dela. Então, assim, eu acho que não dá para generalizar. Existem a Igreja Católica tem esse erro que eu acho que é muito básico, assim, de É do país não. que a gente vive. Eu estou me referindo aqui, tá? Uhum, Você tem toda a razão, super bem colocado o teu adendo. É o contexto do país, nós estamos falando, a maioria das pessoas que nos ouve e vão são ver, católicas. Aham, entende? Então é isso. Então, a conexão, a gente voltando à atitude de oração, uhum, coordenando a tua energia e o teu agir, tá? uhum, Essa atitude de oração, ela te mantém numa vibração espiritual. E essas pessoas normalmente adoecem menos, entram menos em depressão. Essas pessoas estão mais conectadas com o seu divino, o seu próprio divino, o seu sublime. Então essas uhum. pessoas normalmente são pessoas que levam a vida numa toada melhor, entendem melhor os processos, porque mesmo diante da religião, tem muito processo da resiliência na tua vida, né? O Uhum. aspecto espiritual, ele requer resiliência diante de muitas coisas. Não deu certo, eu insisto, sabe? Eu levo adiante e tal, eu não desisto. Essa que é a coisa. É lindo, tudo isso é muito lindo. Eu É, sou apaixonado, suspeitíssimo para falar de tudo isso. eu digo que essa ideia de achar que tem uma vida, que algum dia vai conseguir ter uma vida plena e só de felicidade e tranquilidade é uma mentira que vendem por aí. Né? É, A vida não é só louros e nem só alegria e felicidade. Né? Faz parte da evolução, faz parte do crescimento, faz parte de a gente isso é sair da zona de conforto, né? A gente ser submetido a situações diferentes para aham, procurar soluções diferentes. E daí é que eu acho que se encaixa muito a espiritualidade e você está sempre conectado com a tua espiritualidade. Porque quando essas situações de desconforto, essas situações que não são, que te tiram da tua zona normal, essas coisas que não são legais acontecem na tua vida, se você não tem uma boa conexão espiritual, se você não tem uma boa ligação, uhum. se você não tem os valores muito impregnados na sua vida, esses momentos se tornam muito difíceis. E em vez de serem momentos que podem te conduzir para uma evolução ou para abrir uma porta nova de oportunidade, se você não está preparado para passar por isso, você vai cair. Você vai Porque começar não a tem ficar referência, Dayana. deprimido. Você vai Porque começar a ficar. não tem referência.
Então você não tem no que se segurar. É exatamente essa a ideia. Inclusive, a gente morre de medo do sofrer, né? É um conceito, pá, eu vim aqui para ser feliz. É verdade, todos viemos para sermos felizes. Mas tem um aspecto do sofrimento como lapidação da alma que as pessoas que estão mais conectadas com o seu próprio divino, elas lidam melhor com essa situação. Porque é inerente o sofrimento nessa passagem nossa, enquanto carne e osso, é inerente. Tudo te leva a Eu até vou sofrer pegar, ou não. Hã? eu até vou pegar o que você falou na live hoje. Você usou exatamente o termo abrir um portal, que nos seus Uhum, 40 anos aconteceu uma coisa, uma dificuldade na sua vida, e que você isso. sentiu que fechou uma coisa e abriu um portal. É, Então, esses momentos de dificuldade, na realidade, as pessoas não deveriam ter medo de situações difíceis, mas uhum. deveriam até achar muito interessante, porque são portais novos que se abrem. Ou você entra, ou você Nossa, cai. maravilha. Você pegou o conceito exato. Veja, gente, vamos pegar a natureza como exemplo. Quando você encontra o diamante, ele não é nem bonito na natureza. Ele é uma pedra bruta. Aí alguém vai lá, olha para aquilo, enxerga naquilo uma joia lapidada. Cara, a pedra sofre. A pedra sofre quando ela está sendo lapidada. Ela está sendo aparada, arestas delas estão sendo arrancadas, tal, ela está sendo lixada, polida, mas o resultado final é fantástico. Tá? Então, eu estou Sim. parafraseando um senhor chamado Luiz Henrique Boyce, é um amigo meu, ele é Bahá'í, ele é palestrante, e eu sou mega fã desse cara. Então, ele tem uma palestra, e essa palestra, ele tem uma explicação sobre o sofrimento, tá no meu Facebook, tá disponível, vocês podem ver a hora que vocês quiserem. E ele ainda dá o exemplo da terra. Você que é de Cascavel, que é um lugar agrícola, tal, tal, tal. O que acontece? A terra, se ela não for arada, você joga a semente, chove, lava, leva embora. A terra precisa ser sulcada, ela é machucada na medida que o Uhum, trator passa. E aí expõe o que ela tem de melhor, né? A parte virgem de uhum. dentro dela, da qual a semente cai e ali ela brota e vinga. Então, essa condição de espiritualidade, não interessa Uhum. qual é a tua religião, ela, diante do sofrimento, ela te dá ferramentas para você entender o processo de que você está sendo lapidado. Uhum. Tem um porquê da gente estar aqui, gente. Nós não viemos aqui à toa. Tem uma razão. Então, esse sofrimento, que não tem como, todo mundo sofre, todo mundo sofre. É a Não forma, uma vez só na vida, né? Várias vezes. mas, pelo amor de Deus, às vezes todos O os processo é dias. desgastante. Mas exatamente, é isso que lapida a nossa alma e a gente seguramente, depois do sofrimento de coisas que acontecem, quando a gente entende qual é a lição que está por detrás disso, a gente invariavelmente sai melhor do que entrou. Com certeza. E o Mid, aí assim, só para fechar, porque vai fechar quase uma hora. Tá. A gente não falou muito sobre a terapia holística que você, como é que é, entendeu? Porque você falou assim que é pontual, né? A pessoa chega Aham. lá e sai. Você não precisa falar certinho como é que é, mas assim, eu não tenho a menor ideia de como que é, tá? Tá. Pelo menos as ferramentas que você usa, né? Porque me parece assim que disso tudo que a gente está falando, que a gente está falando que o sofrimento é importante, né? Passar por sofrimento e que a gente abre esse portais de evolução, digamos assim, Uhum. Uhum. e para quem está conectado espiritualmente. E que esse processo de espiritualidade não é tão fácil. Então, me parece, de tudo que você me falou, que a terapia Uhum. holística ela acelera esse processo de conexão Acelera, acelera, espiritual. acelera sim. Veja, tem um que é bem básico, que é o Ho Oponopono. Isso aí, ele se resume a 4 frases. Eu te perdoo, eu te amo. Me perdoe, gratidão. Só isso.
Com essas 4 frases, eu fiz o resgate pós-mortem com o meu pai. Eu fui muito duro com meu pai nos últimos anos de vida dele, devolvi o que ele me deu a vida toda, e quando meu pai morreu, eu tinha sonhos ruins com ele direto. Sonho que ele estava mal vestido, que eu e ele estávamos disputando o mesmo lugar, de afrontamento, inclusive. Isso me perturbava. Aí um dia eu estava indo para Sorocaba, véspera de 21 de abril, foi dia 19 de abril de 2016. Eu estava indo de moto para Sorocaba e nós vivíamos em Curitiba, mas estávamos sempre em São Paulo, depois mudamos para São Paulo e vimos sempre para Curitiba. Então meu pai viajou muito essa Regis Bittencourt, na época que era pista simples. E chegando num lugar onde meu pai, não sei se existe mais, mas era um restaurante japonês no meio da estrada, não de japonês de sushi, sashimi, mas eles vendiam chá preto, esteira, essas coisas. Cara, eu senti meu pai dentro do meu corpo. Eu sabia que meu pai estava lá. Senti isso, eu sentia plenamente. Teve uma outra oportunidade que isso aconteceu também, mas, enfim, deixa para trás, algum dia eu conto isso. Então, ali eu sentia que meu pai estava comigo. Eu comecei a conversar com ele e eu sentia a presença dele. Esse Você já fenômeno fazia o Ho'oponopono já? não fazia. Não, eu tinha feito para uma determinada situação. Daí, na volta, eu passei pelo mesmo lugar e experimentei tentar sentir e não aconteceu, porque ele não estava lá. Simples assim. Ele não estava comigo. Aí eu falei, bom, eu já sei o que está. Eu preciso fazer uma sessão de resgate com meu pai. Então, nesse mesmo ano, no Dia dos Pais, pedi para a mãe do Bruno, olha, leva o Bruno para a casa dos avós, ele fica comigo no sábado, porque no domingo eu vou fazer uma sessão de perdão com meu pai. Detalhe, eu não era terapeuta holístico. Eu nunca tinha visto reiki, nunca tinha feito nada. Mas por isso que eu te falo, eu já era holístico e não sabia. Eu No sabia. Bahá'í existe espírito? Ué, espírito é uma Não é realidade. Bahá'í? Não, tá. Todos temos espírito, todos temos Eu alma, digo depois, tá. todos temos. E apenas os barrais acreditam que Maomé fala em 40 mil mundos do Criador. Então, quando perguntaram para o Bahá'u'lláh o que acontece quando a gente morre, ele fala: a alma durará enquanto durarem os mundos de Deus. Então, minha filha, não sou eu e você que vamos contar quantos são os mundos de Deus. Mas Maomé deu uma pista de que seriam 40 mil planos divinos. 40 mil. Então, eu estou satisfeito com essa informação, não tenho coceira de descobrir isso. Então, quando eu fiz, esse dia que eu fiz o Ho'oponopono com o meu pai, fiz essa coisa de perdão, aí quando, 1 ou 2 anos depois, quando a Kalel aparece e me pergunta se eu quero ser cobaia de reiki, eu conectei uma coisa com a outra. Eu falei, vamos lá, vamos lá. Então ela vinha, ia na minha casa, bonitinho, o marido dela, o Matheus, um beijo na alma, Matheus, beijo, Kalel. Iam lá, levava a maca, ela fazia reiki para mim e tal, e eu sentia assim, flutuando, era maravilhoso. O reiki, ele traz uma sensação de bem-estar muito grande, imediata. E os teus chakras são alinhados ali. Então, em meia hora, você sai diferente, você chega todo estrupiado, todos os teus problemas não acabaram, mas a tua sensação de bem-estar, e quando você está equilibrado, você toma decisões mais corretas, menos passionais, menos, né, você está mais centrado para tomar melhores decisões. É assim que funcionam as terapias holísticas. Elas te deixam num estado emocional e energético, principalmente, no qual você começa a tomar atitudes diferentes e melhores a teu favor. No entanto, eu nunca vou conseguir mudar alguma coisa se eu repito um padrão de pensamento e comportamento. É impossível.
Então, é nessa hora que as terapias holísticas, elas começam, então, a brincadeira de entrada é o Ho'oponopono, que parece brincadeira de criança, pero no es, tá? Você começa se perdoando. Eu trabalho, a primeira coisa que eu trabalho com eles é, vamos nos perdoar. Nós somos resultados de uma situação toda. Depois, próximo passo, vamos perdoar os nossos pais, os nossos avós, ou seja, nossos ancestrais. Quando a gente consegue perdoar de verdade, não é desculpa, tá bom, eu desculpo. Não. Isso tem que entrar em você, isso tem que fazer parte de você. Quando você consegue perdoar a tua ancestralidade, você já está solto. Porque, veja, você, por exemplo, foi criada numa família no interior, moça comportada não faz isso, moça comportada age dessa forma. Ou seja, você está vivendo aqueles conceitos e aquelas ideias que a ancestralidade vem trazendo através dos tempos. Ok, muito obrigado, ancestralidade, você me trouxe até aqui, mas agora eu saio do banco do passageiro e sento no banco do motorista. Eu vou conduzir a minha vida. É isso que as terapias holísticas fazem contigo. Agora, o controle, o guidão está aqui, o freio, o acelerador, o câmbio, está tudo na tua mão. Na medida que você foi deixando para trás, perdoando, tá? O perdão é uma das ferramentas. Aí tem as outras de ressignificação, né? De ressignificar. Então, esse mantra, eu falei outro dia, não vou cobrar nada, de grátis para todo mundo. De grátis é brincadeira, tá? De graça para todo mundo. Tudo nesta vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu determino isso. Se eu repetir isso 20 vezes, 30, 40, 50 vezes por dia, em algum momento eu vou acreditar que tudo nesta vida virá a mim com facilidade, alegria e glória. Então vamos entender esses três conceitos. Facilidade, não é aquela coisa que vem arranhada, pelo amor de Deus. Não, vem fácil, porque tudo é fácil. Nós é que dificultamos. Alegria. Quando você der um presente, dê com alegria. Quando você ganhar um presente, receba com alegria. E nunca diga, não precisava. O universo está te escutando. Muito obrigado. Então, se não precisa, não vai mais vir. Não vem mais, meu bem, não vem mais. E principalmente, glória. O que é glória? Ninguém entende o que é o significado da palavra de glória. A gente conhece o termo glorificação a Deus, ou a Jesus, ou a Maomé. A glória é a instante mais alta do divino. A glória é de Deus. Acima da glória não existe mais nada. É isso. Então é nessa condição que você determina, por isso que eu te disse que é um trabalho que requer uma parceria. Não é só a pessoa vir sentar ali e ver o homem falar 2, 3 horas. Ela tem os exercícios e as ferramentas dela. Então, depois de um certo tempo, isso entrou em você. Ele entrou e faz parte de você. Afinal de contas, o tempo inteiro você está repetindo que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E assim é. Isso é quântico. Você é um decreto, eu faço decretos. Poder da palavra. Então vamos usar isso a nosso favor. É desse jeito. Então, e essa é uma das ferramentas. Tem ferramenta para maledicência, por exemplo. Tem tarefinha para casa quando a pessoa faz? Claro que tem, mas é tão simples. Eu acordo todos os dias, antes mesmo de ir ao banheiro, eu falo 3 coisas. Bom dia, universo. Que surpresa maravilhosa você me reserva para o dia de hoje. Podem copiar e podem fazer, não vou cobrar nada por isso. Bom dia, universo. Que presente maravilhoso você me reserva para o dia de hoje. E o outro, eu faço uma quebra de contrato de pobreza que eu identifiquei de onde veio dentro da minha família. Então, a frase assim: todo e qualquer contrato com a pobreza e com a miséria que me impeça de acessar a abundância do universo, eu destruo e desfaço aqui, agora. Pode poc, pode poc, pode poc. Pode poc quer dizer ponto de destruição, ponto de criação. É aquele ponto de ruptura de uma situação com outra. Então, energeticamente, eu determino isso todos os dias da minha vida.
Então as coisas começam a acontecer e começam a vir. E não tenham vergonha. Quando vier, abram os braços e perguntem para o universo o que mais é possível. Sabe? Não tenham vergonha de pedir para o universo, porque para o universo, eu falo, se todos nós andássemos de Porsche, de Ferrari, de BMW, o universo não ia ficar pobre, Dai. Nós é que não acreditamos que podemos andar com esses carros, por exemplo. Então, as limitações, as crenças limitantes vêm aí. Então, uma das funções das terapias holísticas é zerar essas crenças limitantes dentro da tua existência. Tem alguma ligação com PNL? Porque PNL também fala muito disso. Totalmente, né? Totalmente. Tudo tem. A PNL é tudo de bom. E também é uma ciência nova, né, recente. É uma forma de ressignificar coisas. A PNL anda muito próxima com as terapias holísticas, entende? É muito próximo, é uma ferramenta maravilhosa, principalmente no que diz respeito a traumas. Quem sabe usar a PNL para resolução de traumas é tudo de bom, né? Porque você ressignifica uma situação ruim com uma mais forte, só que boa. E aí você troca aquilo, essa percepção dentro da PNL. Eu sou muito, muito favorável à PNL, adoro a PNL, acho que é uma ferramenta fantástica, maravilhosa. É que a gente vê mais PNL assim, pelo menos eu vejo muito usado mais focado para a empresa, para a cabeça de motivação em organizações, digamos assim, né? Mas você falando aqui, eu vi toda essa conexão aí Veja, com as terapias holísticas. A situação em empresa é uma continuação da tua vida. Então, a tua postura holística dentro de uma empresa, a tua postura, né? Quando você começa, veja, ambientes corporativos você tem competição, falta de lealdade, são coisas muito repetitivas dentro de, né? Então você tem que inveja, obsessores, são coisas que a gente trabalha nas terapias holísticas. Não tem outra terapia que possa limpar teus registros acásticos e teu campo magnético espiritual. Não tem outra. São nas terapias holísticas. E veja, ninguém está imune a nada. Não tem como você entrar no mar e sair seco. Mas você sabe como se secar no tempo mais curto e redirecionar a tua vida. Então, essas pessoas com uma compreensão mais aguçada ou mais desenvolvida, elas vão ter mais facilidade de se relacionarem, se comunicarem dentro desses ambientes corporativos que são extremamente, eles são predadores, são predatórios, né? Então, é isso. Veja, você tem mantra até para maledicência. Você não vai... Cara, fala alguma... Almir, você é tal coisa. Você vai perder tempo em ficar respondendo que você não é, ou justificando que você não é. Toca a tua vida. Qual é a frase para isso? Não vou cobrar nada presente para vocês. Interessante ponto de vista. E nada. Cala a boca e sai, deixa o cara pensando na bobagem que ele te falou, entendeu? Eu digo que isso é o poder do silêncio. Eu falo muito de poder do silêncio no meu cursos. Mas você precisa dizer a frase interessante ponto de vista para o teu interlocutor. Ele tem que ouvir a frase interessante ponto de vista. Isso causa um estrago no lado de lá que você não faz ideia. Tipo assim, como assim? O que esse cara... Ele foi autêntico? Ou ele foi sarcástico comigo? O que ele fez comigo exatamente? Eu sei que o cara, ele vai passar o dia pensando no que foi que você falou, quis dizer com interessante ponto de vista. Sabe, aquela pessoa, aquela tua amiga que vem, vai falar do teu cabelo, que tá não sei o quê, barará. Não precisa brigar, nem se fazer amizade. Solta um interessante ponto de vista e depois vê o que acontece. O que acontece? O que acontece? Sabe, tipo assim, então a gente tem ferramenta para quase todas as situações. E isto é um lance,
aí entra a PNL, esse processo de você ressignificar coisas é PNL. É PNL, de você Uhum. ressignificar, sabe? De você pegar e dar outro sentido para coisas antigas que te machucavam, que, sabe? Que para de viver a vida dos outros. Se eu te xingo em público aqui agora, o problema não é teu, o problema é meu. Você entende isso? Então, na vida da gente é assim. Essas Depende, né? pessoas. Se eu pegar pra mim, vai passar a ser meu, né? Exatamente, Daiane, o conceito é esse. Por que, que eu vou pegar uma coisa que não me pertence? Está aí mais uma ferramenta de barras de axis. A quem Uhum. pertence isso? A César o que é de César, né? A quem pertence isso? Uhum. Pergunta e fala. Ou devolve para a terra, né? Se é alguma doença, alguma coisa que devolve para a terra, né? Tudo volta para a terra. Ou devolvo com consciência anexada. Olha o significado. Nós vamos acabar a live e fica pensando nisso, que a gente conversa disso em outro momento. Devolvo com consciência anexada. Por quê? A gente chama as pessoas de ignorante como um palavrão. Não, ignorante é quem ignora. Então, quando o cara solta algum comentário, alguma coisa que não é legal, é porque ele ignora uma situação. Então, eu porque ele não tem consciência, por isso falou. Ele não tem consciência de uma certa energia ou situação, ele solta essa ofensa. Você vai matar essa energia no universo. Porque se não pegou em você, pode ricochetear e pegar num outro. Uhum. Então, quando você fala devolvo com consciência anexada, você matou essa energia. Entendi. Ela morreu. Você desfez. Porque pode não pegar em mim, que eu estou fechado, eu estou bem, eu estou para cima. Daiane, estou me lixando porque você me disser. Mas isso pode resvalar Uhum. energeticamente e parar no meu filho. Algo que você me fale que não é legal para mim. Eu posso estar blindado, posso estar bem. Agora, quando eu devolvo com consciência anexada, o nosso contrato é esse, acabou por aqui. Essa energia mal disparada sua acaba aqui. Então, isso é um processo de libertação. Se a gente começar a pensar nisso em escalas de milhares e milhões de pessoas atuando dessa forma, cada um vai cuidar da sua vida, Daiane. Entende? Eu tenho, afinal de contas, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. Né? Eu me Com certeza. convenci Uhum. disso e me trabalhei para isso. Ok, muito bem. Por que gente feliz não enche o saco? Gente feliz não enche o saco, pode saber, não enche o saco. Então, se você multiplicar isso numa escala de milhar, cara, dali a pouco milhares de pessoas estão vibrando a mesma frequência. Eu só queria falar uma última coisa a respeito da oração, do poder Uhum. da oração. Eu sei que você curte o lance da meditação. A alma tem 4 pilares. A alma humana, ela tem 4 pilares. A oração, a meditação, a reflexão, que entra no que você gosta de autoconhecimento, e a contemplação. Estes 4 pilares sustentam a alma. Tá? Então, esse processo da oração, Baha'u'lláh se refere a ele, olha a força da oração. Baha'u'lláh se refere a ele faz alusão, sabe um lago de água parada? Parado, sim, bem paradinho. Uhum. Quando você atira uma pedra, o que acontece? Ele manda a onda em 360 graus, para todos os lados, não é isso? Ele cria uma onda Sim. que Reverbera. Uhum. vai para todas as direções. Baha'u'lláh diz o seguinte: quando nós oramos, todos os homens de coração puro são beneficiados. Ele não diz provável, ele diz todos os homens, todo homem de coração. Homem, nós não estamos falando de gênero, estamos falando da criação. Todo homem é beneficiado quando alguém ora em qualquer lugar.
Por isso, a história da atitude de oração. Quando você está em atitude de oração, é o momento em que você se beneficia de qualquer pessoa, qualquer um dos 7 bilhões de habitantes desse planeta. Se você consegue se colocar nessa condição, então olha a força. É luz sobre luz, Dayana. É luz sobre luz. Não tem como você pegar e negar a força disso. Entende? Tal como uma antena parabólica. Se você vira ela para aquele satélite, você vai pegar toda a programação dele. É a mesma coisa. Nós somos seres interativos, energética e espiritualmente. Fazer essa dissecção do que é energético e do que é espiritual é só coisa de contexto, tá? Só para a gente explicar que uma coisa, mas não dá para negar que essas coisas, todas essas forças, atuam juntos. Sim, com certeza. No universo. Todas. Porque são do bem. Então, é isso. O que é Deus? Bondade, criação, compaixão, benevolência. É isso aí, querido. Bondade pura. Bondade pura. Nós existimos por um ato de amor de Deus. Por isso que a gente existe. A gente precisa retornar. Ou se Segundo a Cabala, a gente precisa retornar. se colocar na condição de, né? Ou se colocar na condição de. A Cabala diz que a gente vem dele e a gente caiu numa escada, né? Daí os degraus dos mundos, que você disse, também tem um número lá na Cabala. E a gente tem que subir para retornar a Deus. Mas esse processo evolutivo, ele é um pouco demorado. Aí tem alguns pilares também. Sim. Mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. Então, assim como Deus é bondade pura, a gente tem que retornar à bondade pura também. Com certeza. Esse é o processo. Esse é o processo. Isso é desenvolvimento. Então, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, elas nos levam inequivocamente ao crescimento. O vitimista, ele fala assim, por que comigo? Eu sou um azarado. Para não dizer eu sou um cagado, não vamos falar palavrão aqui, né? Então, não. O cara pega e fala, eu sou um azarado, por que comigo? Não sei o quê. O expandido, ele fala, ok, onde foi que eu errei? Aqui tem uma lição para mim. Isso aqui, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Então, essa é uma mudança de atitude total diante da vida, né? Então, ok, isso me aconteceu, muito bem, paguei o preço. Agora, por que eu caí nessa situação? O que foi que eu fiz? E como sair, né? Bom, o como sair a gente ajuda, né? Agora, como eu caí nessa situação? Essa reflexão na meditação é bem interessante. Eu orar e pedir a Deus respostas e através da meditação eu começar a entender o sentido da vida e o sentido do que eu fiz. Por que eu me coloquei naquela situação? A gente sempre sabe a resposta, né? A gente não assume que sabe. Tem um amigo meu, Oswaldo, que ele faz um paralelo muito engraçado. Você fala para uma criança de 2 anos não pegar a bala, ela pega a bala, ela chupa e esconde no sofá. Depois você levanta, a almofada do sofá está cheia de bala. Ou seja, ela tem sim consciência do que ela fez. Uma criança de 2 anos... Que dirá um adulto, um macaco velho de 60 anos, vai dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sei exatamente o que eu fiz. Claro. E sei por que isso me aconteceu. Sei. A questão é eu ter estrutura para encarar essa questão e as consequências dessa questão. Então, a gente precisa limpar tudo isso nas pessoas e colocá-las na condição de expansão, de grandiosidade. Isso não passa por ego nem arrogância. Isso passa por uma condição de crescimento. Tá? E aí as pessoas passam a entender os processos e lidam diferente. Com as situações. Com as situações. Nossa, super legal, assim... Como eu te falei, a minha vertente de conhecimento é um pouco diferente. Acaba caindo no mesmo lugar, é claro que eu ouvi falar de Ho Oponopono, claro que eu conheço, PNL, tudo isso. Tenho algumas amigas que também fazem terapia holística, mas eu sempre segui muito essa vertente de Cabala, hinduísmo, taoísmo, budismo.
ouvindo você falar, para mim fica muito mais claro quanto tudo isso fala a mesma coisa com linguagens Sim, diferentes. Eu exato, até costumo exato. dizer que até a ciência fala a mesma coisa, só que usando números e não palavras. E o mais legal é que eu acho que a gente está num momento histórico da humanidade em que vários serizinhos como você, como eu, a gente está saindo do nosso casulinho e tentando ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo, sabe? E isso é muito importante nesse momento, né? Esse trabalho teu de estar acordando, que nem você falou, despertando as pessoas, ajudando elas a deixarem de serem vítimas, compreenderem esse processo e entrarem num processo de abertura de portais, de oportunidades, Uhum. por meio desse caminho que você está oferecendo. Acho que a nossa conversa, se deixasse aqui, a gente ia longe, porque Eu falei para você, eu até eu nem falei iniciei uma muito, hora porque se passa eu assim, fosse ó. falar alguma coisa, daí eu ia levar para. Enfim, eu falei, deixa ele falar, que acho que eu quero mais vamos Muito absorver obrigado. conhecimento antes de Muito, falar muito. qualquer coisa. Agradeço um monte, Obrigada, Daiane. Muito eu que obrigado. agradeço É um prazer falar contigo. Quando você quiser, temos tanto assunto para falar, tanta coisa para conversar, mas realmente, e você tocou num aspecto, essa é a maior transformação da história da humanidade, é essa que nós estamos vivendo hoje, dia 15 de Uhum. abril de 2021. É a maior, não tem paralelo na história da humanidade o que nós estamos vivendo. Muito triste por tanta gente que está indo. Hoje mesmo faleceu a mãe Uhum. de uma paciente minha, mega querida. Puxa vida, Maristela, um beijo no teu coração. Se você estiver aí, já te escrevi sobre sua mãe que partiu. Então, a gente lamenta tudo isso que está acontecendo, mas Uhum. não é só isso, não são só pessoas que estão morrendo, estão morrendo conceitos, Uhum. velhas ideias e velhos costumes. Então, volto a dizer, são as dores do parto de uma nova era que a gente está Uhum. vivendo. Isso é histórico e daqui a não muito tempo as pessoas vão estar estudando o dia de hoje. O que aconteceu, como foi, quem foram os protagonistas, o que se O que fez, eles o que não se comiam, o que fez. eles faziam. Como vive, Sim. Como viviam. é isso mesmo. Então a gente está vendo a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Isso por si só já deveria nos remeter a uma atitude mais reflexiva diante da vida e diante Com dos certeza. nossos irmãos. Só por isso. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, Mindy. Porque você está Imagina. sendo uma Obrigado. formiguinha de transformação aí nesse processo Obrigado. todo que você E eu falou. ainda ganho para isso, né? Isso, tem mais essa, eu ainda ganho para isso. É uma troca, né? Faz parte. Ô, Eu, Mindy, quer falar onde que é a tua clínica, alguma coisa assim? bom, o pessoal Ou... me contata em inbox, né? Uhum. Tanto pelo meu perfil do Instagram, para quem não viu isso, eu vou gravar agora, vou baixar, vou mandar para o YouTube, vou mandar para o meu Facebook e vou disponibilizar para você também. Mando o link para você dessa nossa live maravilhosa. Eu só posso agradecer a Deus. Ainda que eu não acho que foi cedo, não acho que foi tarde, foi na hora certa eu ter abraçado essa causa e conseguido, através de muita bagagem, Bahá'í, trazer ferramentas para ajudar as pessoas na compreensão desse novo momento que a gente está vivendo. Então, eu agradeço mais a oportunidade que você me deu. Tomara que você me convide mais vezes para a gente falar sobre outras coisas. Você é uma simpatia. Vamos. Você me surpreendeu. Foi muito melhor do que eu imaginava. É mesmo, que Agradeço. bom, Mitch. Não, Imagina, eu que foi. agradeço a você. Obrigada a Foi. todo mundo que participou da live. A gente acabou não conseguindo ler muitas coisas aqui, mas teve vários comentários. Obrigada a todo mundo, até porque já está tarde. Sim, Obrigadão, uma hora e Mitch. meia de lá. 90 minutos, acabou o jogo. É verdade. Tá Pô, mas, bom? o próximo vai ser mais ainda, né? Porque agora a Se gente já Deus fez a quiser. introdução. Vai Então ser tá bom, bacana, Mitch. vai. Sempre é bom. Vai, Com sempre é bom. certeza. Tá bom, Com querido? certeza. Obrigadão, tá? Boa Um noite. beijo para você, um beijo para todos que nos Para assistiram, você também. nos prestigiaram. Muito obrigado, a gente fez com muito carinho essa live para Essa vocês. conversa.
Tá bom? Tchau, Midi. Até. Tchau, Até para querida. Fica com todos. Deus. Até. Você Tchau, tchau. também. Beijo. Outro. Tchau.